É o fim da ração? Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso, sobre o tema da nossa aula de hoje. É um tema polêmico, não é mesmo? Mas acho que é mais extremista do que polêmico. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre pensamentos extremistas na parte de alimentação animal. Um professor meu sempre falou um termo muito interessante que é terrorismo nutricional. Eu considero temas como esses verdadeiros terrorismos nutricionais. Então a gente vai debater um pouco sobre isso, aonde eu quero compartilhar alguns raciocínios com vocês, né? Ver se vocês concordam comigo que nós não devemos ter pensamentos extremistas. E algumas situações similares, né, que podem acabar acontecendo com a gente, que a gente já passou por isso, nós, né, na Chef de Animale e, inclusive, nossos alunos. Então, eu vou compartilhar o que aconteceu hoje com os nossos alunos aqui com você, como a gente faz para contornar esse tipo de situação. Então, fica comigo até o final, que tá bem interessante. Sejam muito bem-vindos, bastante gente comigo aqui. Chegamos ao fim da semana da confeitaria para cães e gatos 100% gratuita. Ontem foi a última aula, aula 3. Então nós aprendemos a fazer o bolo de maçã pet, a fazer uma cobertura de bolo e também a fazer a coxinha pet. Essas aulas podem ser reassistidas quantas vezes vocês quiserem durante essa semana. Então aproveita que são exclusivas para inscritos. E nesse domingo, aqui no Instagram, no dia 19 de fevereiro, nós teremos a aulas do Red Velvet, né? Onde vocês vão aprender a fazer esse bolo maravilhoso, que é um baita presente de inauguração da primeira turma do ano da comunidade Chef de Animale. Muito especial esse momento, né, gente? Então, nós estamos ansiosas, a gente estava com saudades já, né, de fazer toda essa programação junto com vocês aqui no Instagram. Então, fique comigo até o final, beleza? Vamos começar então com a ração, né? Falando sobre a ração, sobre o tema da live de hoje. É o fim da ração? É o fim? Gente, é claro que não. Isso é muito nítido pra mim que não, né? Não é, nunca vai ser. A ração, ela sempre vai estar ali e ela deve sempre estar ali. Eu não sou contra o fim contra a ração. Eu não sou a favor do fim da ração. Eu sou contra essa ideia de fim da ração, né? Porque, justamente, como eu tava falando lá no começo, esse é um pensamento extremista e do qual eu não concordo. Então, assim, como que a ração surgiu, né? Antigamente, quando não tinha ração, os pets comiam o quê? Comiam comida, né? E a ração, ela surgiu também por conveniência, claro, né? Por que não estocar aí o alimento do seu animal, ter um alimento completo, balanceado, nutritivo dentro de um pacote que você, né, com toda a praticidade que a ração traz. Então, por que não? Mas ela também veio para corrigir problemas nutricionais decorrentes de dietas inadequadas, né? Ou seja, era muito melhor, os cães viviam muito mais e menos doentes do que hoje, sim, porém com mais deficiências nutricionais. Então, é necessário esse meio termo, né? A ração, ela surgiu muito recentemente, na verdade, né? Ela não é nada antiga como a gente imagina. Inclusive, na comunidade a gente tem toda a história, né, do pet food. Mas ela, como eu falei, veio aí em busca desses dois fatores. As pessoas estavam procurando por alimentos específicos para os seus pets também, né? E tudo começou, na verdade, não foi nem com a ração, foi com o biscoito. Então tá aí a importância também dos petiscos, que a gente vai falar depois. Mas agora, falando da ração, o que eu vejo é que tem mercado para todo mundo. Tudo bem. De alguns anos para cá, a alimentação natural vem ganhando força e com muita razão, porque de fato, com o aparecimento da ração e desses problemas que envolvem uma série de fatores, esses problemas de saúde, do qual a gente vê muitos animais hoje, né, com muito mais frequência do que antigamente. Então, diabetes, obesidade, câncer, né, tem muita coisa aí que é completamente interligado com a qualidade da alimentação dos pets.
Mas também tem a ver com a regulamentação dessa indústria, né? Então, por muito tempo, essa indústria ela tinha muita liberdade de utilizar matérias-primas que elas quisessem e por aí vai. Hoje nós vemos rações de ótima qualidade. Nós, infelizmente, também vemos rações de péssima qualidade, né? Mas vamos falar sobre a ração boa, né, gente? Porque quando você alimenta seu pet de ração ruim, aí você também tá pedindo, né? Tá pedindo pro seu pet não viver saudável. Mas as rações boas, por mais que a alimentação natural seja fantástica, melhor, se ela não for feita de maneira adequada, ela não é melhor do que uma ração boa, né? E a ração boa, ela está aí para atender uma demanda de mercado, porque a alimentação natural ela não é para todo mundo. A gente não deve julgar um tutor que não oferece alimentação natural porque ela oferece a ração de melhor qualidade, né? Então, tem tutor que não vai conseguir oferecer alimentação natural para o seu pet, tá tudo bem, né? Então, não tem como a gente assim, não, vamos acabar com o mercado de ração. Não. Agora, há mercado para todo mundo, há mercado para ração, há mercado para alimentação natural. Aqui no Brasil tem muitos fabricantes de ração e vai continuar crescendo esse número. É claro que o número monstruoso da indústria pet food não vem só dos produtos naturais, aliás, somos uma pequena parcela, né? Mas é um mercado crescente para os dois mercados. Tem mercado para todo mundo, tem consumidor para todo mundo, desde que a gente foque aí pelo menos na saúde dos pets, né? Então que seja uma ração boa, que seja um produto bom. Mas o que eu queria trazer também pra gente debater hoje é sobre os petiscos também, né? Porque assim, se a ração a gente já teve esse problema, imagina o tanto de falta de controle, vamos dizer assim, que a gente tem nos petiscos. E acabamos de passar por um recall muito grave aqui no Brasil de petiscos industrializados. Não é culpa da indústria, não foi culpa da indústria, mas o mercado tem essa tendência de pensar que é para pet, a qualidade pode cair, eu posso trabalhar com a sobra, com o subproduto. Isso não é verdade, isso não é benéfico para o pet, né? Aí que está a grande sacada e a grande capacidade de interpretação que a gente deve ter sobre o assunto. Porque assim, se você falar petisco é bom ou ruim, né? Para um veterinário que nunca, por exemplo, ouviu falar em petiscos saudáveis e tudo mais, ele vai ficar com o pé atrás, vai falar petisco, na verdade, é ruim, porque você está acrescentando calorias, vai predispor a obesidades, e sim estudos que falam isso, né? E esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer o meu TCC da minha pós agora nessa área de petiscos, de assim, compreensão do tutor sobre os petiscos. E é claro que quando esses estudos foram feitos, mostrando que os cães que se alimentavam de petisco todo dia eram obesos e tudo mais, era baseado numa alimentação de ração e de petisco industrializado, né? Não foi feito estudo comparativo se o resultado seria o mesmo com o petisco natural. O que leva ao que eu queria compartilhar hoje aqui, né? Hoje eu recebi, para quem não sabe, na comunidade nós temos o suporte exclusivo comigo e com a Carol. Então é o suporte pessoalmente mesmo, tá? Ao vivo, assim, comigo e com a Carol pelo WhatsApp. E ela me mandou uma mensagem, que ela então é uma aluna da comunidade que faz petiscos, bolos, né? Para pet, recebeu uma mensagem de uma cliente assim, dizendo: o problema é que o organismo deles não digere o carboidrato. Eles são carnívoros e não onívoros como a gente. Qualquer tipo de carboidrato eles têm dificuldade. Para a obtenção de energia, eles retiram do carboidrato que precisam das vísceras. Se estivessem na natureza, qual a fonte de carboidrato entre os qual farináceos que comeriam? Não há. E isso tem inflamado os cães, transforma em açúcar e alimenta as células cancerígenas. Infelizmente, eu dei batata doce para os meus e carboidratos em forma de petisco. Hoje eu evito mesmo. Então, dessa mensagem, o que a gente pode tirar, né? Primeira coisa, existem várias modalidades de alimentação natural. Foi justamente o que eu falei para a aluna, né? Se ela estiver aqui, até pode se manifestar. Tem vários tipos de alimentação natural.
A crua com ossos, a crua sem ossos, a cozida, né? E dentre essas modalidades de cruas com ossos, temos várias categorias também, e algumas delas são dietas muito restritas, de fato, né? O cachorro basicamente se alimenta de proteína e gordura, né, no caso. Então, as pessoas que fornecem essas dietas para os seus pets estão erradas? Não, elas estão completamente certas, porque em parte o que está escrito aqui por essa tutora é verdade. Os cães não precisam de carboidrato e não deveriam consumir carboidrato em excesso, como acontece com um cachorro que come ração. Porque uma ração, ela pode variar de carboidrato entre 40% e 60%. Uma alimentação natural cozida de manutenção, em torno de 30%. E na BARF, nessas dietas cruas específicas, vai de 0 a 20%. Tem especialistas que dizem que os cães devem ingerir dieta com carboidrato abaixo de 20%. 20% já é um valor até alto para essas pessoas, né, que estudam essas dietas, não são aventureiras e entendem do que elas estão falando, né? Então tudo bem, e isso tá correto. É direito dessa tutora não querer oferecer carboidrato e nem devemos incentivá-la ou tentar provar o contrário. Agora, também não dá pra gente ignorar as diferenças de carboidratos, né? Sim, qualquer tipo de carboidrato faz mal, em excesso sim, fora desses níveis sim. Agora, não tem como a gente comparar o consumo de uma batata doce com o derivado do milho que eles usam na ração. Não tem como. É completamente diferente. Então, assim, há benefícios nutricionais na oferta de carboidratos dentro dos limites desejáveis da dieta que você escolheu para o seu pet. Seja ela ração ou seja ela alimentação natural, né? Claro que qualidade importa, né? Basicamente, ela falou que não eu dava batata doce, nem isso eu dou mais. É uma decisão dela? Sim, baseada no que ela sabe, ela está certa, é uma decisão dela. Mas convenhamos, isso não é viável para todo mundo fazer. O carboidrato também torna a alimentação natural mais barata, porque, gente, todo mundo sabe o preço da carne. Não é todo mundo que vai ter acesso a um local que vende carne mais barata, a um fornecedor, às vezes, até mesmo duvidoso, que vai te fornecer cortes não inspecionados. Como que a gente vai avaliar uma situação sem levar todo o contexto em consideração? Então, da mesma forma que eu sou contra a gente condenar a ração, eu sou contra a gente condenar esse tipo de petisco, porque não é porque a gente faz um bolo de aniversário com farinha que, de fato, tudo bem, o animal não vai encontrar farinha na natureza. Mas então, eu não posso fazer uma bolacha, um biscoitinho, algo que vai ajudar um bolo de aniversário. Não posso fazer porque é proibido, porque ele não pode. Não, não é assim que funciona. Essa é uma escolha sobre o seu pet. O que eu falei, inclusive, para essa aluna? Não deixa de vender para essa pessoa. Compreenda os motivos que ela está te falando isso. Ela foi super educada na mensagem dela. Compreenda os motivos da pessoa fazer isso e ofereça a solução, então, né? Se vocês estão conversando, pode ser que ela tenha interesse em saber o que você tem. Um petisco desidratado, só proteína? O que dá pra fazer? Um bolo de aniversário só com carne e ovo? Né? Não sei. Vamos criar, né? Não vamos fechar as nossas mentes pra isso. Da mesma forma que a gente não deve... Gente, se for assim... Nada pode. Terrorismo nutricional. Vai pesquisar no Google. O cachorro pode comer abacate? Não. O cachorro pode comer tomate? Não. O cachorro pode comer bolo de aniversário? Não. O cachorro pode comer farinha de trigo? Não, porque tem glúten. Gente, isso é terrorismo nutricional. Avaliem o contexto. Avaliem todo o contexto. O trigo, por exemplo, ele é fonte de glúten. Ah, não pode trigo porque trigo tem glúten. Beleza? Glúten não faz bem para pets? Ok. Mas o glúten diário presente naquela quantidade das rações não faz bem. Agora, o pet ingerir, se o pet é saudável, se o pet não tem restrição, tá?
pet ingerir um pouquinho de glúten no bolo de aniversário, isso não vai fazer mal para ele, esporadicamente, em um biscoito, dentro de 1% da dieta total do dia, isso não vai fazer mal para ele, né? Então, assim, eu entendo também as empresas que não querem trabalhar com trigo. Agora, o trigo é uma matéria-prima mais viável, mais versátil, que dá bastante a liga que a gente busca. Aí a gente posta a receita com farinha de amêndoas. Qual que é a primeira pergunta que vem? Posso substituir por uma farinha mais barata? Posso substituir por uma farinha mais fácil de encontrar? Então, assim, o que vocês querem, basicamente? Não tem como agradar gregos e troianos. Então, é por isso que aqui a gente mostra a verdade como ela é, para que você possa chegar à tua conclusão e definir a estratégia que você vai querer tomar na alimentação do seu pet ou a estratégia que você vai querer tomar na direção da sua empresa, né? Então, assim, quando a gente coloca, por exemplo, a farinha de amêndoas, é por causa do enorme benefício nutricional, por causa que a gente torna esse petisco não só natural e saudável, mas funcional, né? Mas aí não, daí é difícil, daí não... Então, assim, vamos absorver todo o conteúdo disponibilizado, vamos parar com os terrorismos nutricionais, vamos entender o porquê das coisas, vamos avaliar todos os contextos possíveis que a gente possa avaliar, para daí a gente poder falar com precisão, com autoridade, né? De quem se preocupa unicamente com a saúde dos pets. É só isso que importa, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado do raciocínio que eu trouxe aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês reassistam e enviem para os seus amigos e para todo mundo que um dia já tentou te parar, ou já tentou te condenar, ou já tentou te julgar, seja pelo que for. Se você é aqui o tutor que gostaria de oferecer alimentação natural, mas não pode, não vai atender, não se sinta mal se um dia alguém já te falou algum desses terrorismos nutricionais. E bora fazer o que for possível para melhorar essa alimentação do pet, não é isso? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu gostei muito de falar sobre isso hoje e a gente se vê amanhã. Esquenta pra live de domingo. Beijo!